Shabbat Shalom para todos. Hoje nós vamos estudar Parashat Ekev, que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, ao capítulo 11, verso 25. E eu extraí o seguinte tema desta porção da Torá: somente do pão da vida viverá o homem. Porque nós veremos que há um texto desta porção que fala que não só de pão viverá o homem, e nós veremos que esse pão é uma alusão no nível Sod, no nível de mistério, ao Mashiach e Yeshua. E nós vamos começar lendo o primeiro passuk, o primeiro verso da Parashá. O primeiro verso dessa porção diz assim: Verhaya Ekev tishme'un et hamishpatin haele ushemarten va'asitem otan. Veshamar Adonai Eloheicha lecha et haberit ve'et ha'chesed asher nishba la'avotecha. A tradução: e será que em razão de Ekev, eu coloquei entre parênteses Ekev, que é o nome da Parashá, e significa em razão de. Então façamos a leitura. E será que em razão de Ekev, em hebraico, escutares estes juízos, pode ser juízos ou decretos a tradução, e os guardarem e cumprirem, Adonai teu Elohim te guardará a aliança e a graça. Aí a palavra é Hesed, que é graça, que também pode ser bondade. E a graça, a bondade que jurou a teus pais. Então, o primeiro verso, o Eterno começa aí revelando, Moisés, na verdade, está falando isso ao povo, e Moisés está sendo um porta-voz de Hashem. Hashem quer nos ensinar o seguinte: se nós escutarmos os seus decretos, se nós escutarmos e obedecermos e cumprirmos os seus decretos, o Eterno irá nos guardar. Ele guardará a aliança de graça e de bondade que ele jurou aos nossos pais. E a porção se chama Ekev, que significa em razão de ou porquê. E isso é interessante, que o Eterno está fazendo aí uma espécie, quer dizer, não é nenhuma espécie, é verdadeiramente a aliança do Sinai, é uma aliança condicional. Uma aliança condicional é aquela que você, para receber algo, você precisa fazer alguma coisa. Então, se Israel escutar, guardar e cumprir os decretos de Hashem, o Eterno vai guardar a aliança, ou seja, irá abençoar o povo de Israel. Isso é importante destacar, que muitas pessoas querem apenas as bênçãos do Eterno e esquecem a obediência. Pela Torá, nós sabemos que as bênçãos estão condicionadas à obediência, porque é uma aliança condicional. Se você obedecer, você será abençoado. Agora é interessante notar que a palavra aí, Ekev, que é o nome da Parashá, que significa em razão de ou porquê, a palavra também pode ser lida como Akev, como calcanhar. Então, sem sinais massoréticos, sem as Nekudot, sem Nikudot, nós podemos ler a palavra como em razão de ou porquê, ou Akev. Porque Nikud e o plural Nikudot são os sinais massoréticos. Então, uma coisa interessante é que a palavra da Parashá também tem a ver com calcanhar. E esse radical, ele também pode significar atacar com o calcanhar. Então, alguns rabinos explicam que você poderia fazer uma interpretação extensiva
de Deuteronômio capítulo 7, verso 12, como se fosse assim: se você atacar com o seu calcanhar os decretos do Eterno, ou seja, o Eterno quer que você obedeça e que você não ataque com o calcanhar, que você não pise nos mandamentos do Eterno com o seu calcanhar. E é por isso que o Midrash Rabbah explica que existem algumas mitzvot, alguns mandamentos, que parecem ser menores. Há coisas na Torá que são pequenas, pequenos detalhes, pequenos mandamentos. E aí as pessoas acham que não são importantes e ensinam o Midrash Rabbah que as pessoas pisam com o calcanhar os mandamentos do Eterno. Então vejam que interessante, o nome da Parashá é Ekev, em razão de ou porquê, mas está ligado à palavra Akev, que é calcanhar, e o Midrash Rabbah fala que, infelizmente, há pessoas que tratam determinadas mitzvot, mandamentos da Torá, como se fossem menores, como se fossem pouco importantes, e terminam pisando com o seu calcanhar naquilo que o Eterno ordenou. Meus irmãos, nós não podemos pisar, não podemos transgredir aquilo que o Eterno ordenou. O mal do ser humano é que o ser humano muitas vezes termina o quê? Cumprindo apenas aquilo que lhe interessa. É muito comum isso. O ser humano ele começa a estudar as escrituras. Aí ele gosta de alguma coisa, ele vai e cumpre. Ele concorda com algo da Torá e ele vai e cumpre. Mas quando chega algo que ele não concorda, quando chega algo que lhe desagrada, ele vai e não quer cumprir, ele quer pisar com o calcanhar. Um exemplo são as regras alimentares da Torá. Muita gente começa a cumprir Torá, mas pouquíssimas congregações messiânicas, praticamente quase nada, mas existem raríssimas exceções de congregações messiânicas no Brasil que guardam a alimentação kasher. Porque o sujeito ele não quer seguir as regras alimentares, porque ele é guloso, ele gosta de comer uma série de coisas e a Torá fala que ele não pode comer. E aí ele vira a página, ele se esquece que aquilo ali existe e termina pisando com o seu calcanhar. Até, por exemplo, né, a shechitá, a carne tem que ser... Eu sou vegetariano. Agora, quem come carne vermelha, a carne tem que ser kosher ou kasher e tem que ter certificação por conta da shechitá, que eu já expliquei várias vezes. Aí o sujeito vai e compra uma carne no supermercado. Essa carne não é autorizada pela Torá. Compra no açougue. Isso não é autorizado se não tiver a certificação kasher e as carnes dos mercados comuns e dos açougues não têm essa certificação. Salvo raríssimas exceções, mas não tem. Então a pessoa tinha que buscar uma carne kasher. Já que isso desagrada, que o sujeito gosta de comer a carne, aí ele vai e ele finge que esse mandamento não existe e termina pisando com o calcanhar. Ou seja, transgredindo. Rashi ensina o seguinte: e se você obedecer, que algumas traduções colocam, e se você obedecer, e Rashi diz assim, literalmente, se você obedecer ao calcanhar. Se você obedecer aos mandamentos triviais que um homem está tentado a desfazer debaixo de seus calcanhares. Então, Rashi também ele pega a questão do calcanhar. Para quê? Para falar que os mandamentos triviais, os mandamentos que parecem menores, por exemplo, né, a regra de alimentação e tantas outras, o ser humano ele tende a transgredir e a pisar.
Meu irmão, a Torá é um bloco. Não adianta você querer ser obediente em parte. Algumas pessoas querem ser obedientes em parte, querem obedecer apenas aquilo que lhes agrada. Um grande exemplo é que existem até algumas igrejas evangélicas que aceitam, por exemplo, o homossexualismo, e aí eles esquecem a proibição da Torá. Isso é muito comum. Praticamente todas as denominações religiosas, até no judaísmo messiânico e nazareno, quase ninguém, por exemplo, cumpre alimentação kasher. Então eu estou dando esse exemplo porque o ser humano ele gosta de cumprir apenas aquilo que lhe agrada. Vou te falar uma coisa, meu irmão, muito importante agora. Preste atenção no que eu vou falar. O ser humano, ele começa a estudar as escrituras. E ele começa a obedecer. Quando chega algo que ele não concorda, ele arruma uma desculpa para desobedecer. Os homossexuais dão uma desculpa. O sujeito que fica se casando várias vezes de forma ilícita dá uma desculpa. A pessoa que adultera dá uma desculpa, fala que o casamento estava ruim, a carne é fraca, dá uma desculpa. Todo mundo vai dando uma desculpa para pisar a Torá com o seu calcanhar, o que não é algo querido e nem desejável por Hashem. O Rabino Nachman de Breslov diz: Ekev significa literalmente calcanhar. Moshe estava dizendo: se vocês estiverem ligados a Deus e a sua Torá, a ponto de estender a divindade até mesmo aos seus pés, então Deus estenderá sobre vocês mais misericórdia. E o Rabino Nachman de Breslov quer ensinar é o seguinte: você tem que estar com a Torá desde a cabeça até os seus pés. Você tem que estar ligado em Hashem, Devekut, e ligado na Torá com todas as partes do seu corpo. Até mesmo o calcanhar e os pés, que parecem aparentemente partes menos nobres, essas partes são importantes sim. Ou seja, você precisa de uma conexão total com o Eterno. Meus irmãos, muitas pessoas perdem a conexão pelo Eterno, com o Eterno. Muitas pessoas perdem a conexão por quê? Porque começam a cair em desobediência em coisas pequenas. Eu estou unido a uma mulher, eu não me casei com ela, mas a gente vive em união estável, então tá tudo certo. Não está tudo certo. Isso transgride a Torá. Eu gosto de uma mulher, então estou dormindo com ela, estou tendo relações sexuais, porque eu a amo. Não, você não ama essa mulher. Você ama a inclinação para o mal. Porque se você amasse essa sua mulher, você iria se casar com ela legalmente. Se você não casou legalmente, você não ama essa mulher, você ama o pecado, você ama a inclinação para o mal. Os sábios de Israel dizem que se um homem se deita com uma mulher sem ser casado, isso é equiparado a fazer sexo com a sua própria mãe. Olha aí que forte, hein? Você dorme com uma mulher sem ser casado, isso é equiparado a fazer sexo com a sua própria mãe. Ou seja, meu irmão, fornicação é um pecado gravíssimo. À luz da Torá, e os sábios de Israel são muito contundentes neste sentido. Não brinque com coisas menores, não brinque com a alimentação, não brinque com o sexo ilícito, não brinque com a vaidade, com a arrogância e o orgulho. Seja fiel ao Eterno em todas as áreas da tua vida.
Baal Shem Tov explicou que as palavras dessa Sedrá, Verhaya Ekev, poderia ser entendido como e o fim deve ser. O que ele fez? Ekev, ele interpretou no sentido de calcanhar, significando fim, finalidade. E aí ele concluiu o seguinte: todas as mitzvot, você deve considerá-las como se fossem as últimas que você pode realizar em sua vida. Meus irmãos, que lição profunda! Considere todos os mandamentos como os últimos que você pode realizar em sua vida. Por quê? Porque você não sabe qual é o seu último dia aqui na Terra. Você já parou para pensar que hoje pode ser o seu último dia de vida? E eu vou te falar, um dia será. Um dia será o seu último e o meu último dia de vida aqui na Terra. E aí você não pode deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. Então, Baal Shem Tov, ele exorta de maneira brilhante, dizendo que todos os mandamentos, todas as mitzvot da Torá, você tem que entender como se fossem as últimas que você pudesse realizar. Ou seja, faça, se esforce, faça o seu melhor. Conclusão: não despreze nenhuma mitzvah, nenhum mandamento. É por isso que durante toda essa paraxá, Moisés, ele encoraja o povo de Israel a obedecer ao Eterno. E o que significa obedecer ao Eterno? Obedecer ao Eterno significa obedecer à Torá. Cito ainda o Targum Onkelos sobre Deuteronômio 7:12. O Targum diz assim: e esta será a recompensa que receberão quando guardarem estas leis e as cumprirem. Adonai, o teu Elohim, guardará a aliança e a graça, a bondade que estabeleceu com teus pais. Vejam, o Targum é a tradução da Torá do hebraico para o aramaico com alguns acréscimos. E o Targum aí, ele não repetiu literalmente Deuteronômio 7:12. Eu destaquei aí em dourado que ele acrescentou a palavra recompensa. O que o Targum quer destacar é: quando nós guardamos as leis, nós seremos o quê? Recompensados. A recompensa vem pela obediência. Não há como querer uma recompensa em meio à rebeldia, em meio à transgressão. A recompensa dos Erechaim, dos ímpios, será a punição eterna. Então o Targum quer enfatizar que a nossa fidelidade, ela gera uma recompensa. Claro que, e vale a pena destacar, o Eterno nos recompensa muitas vezes aqui na Terra, no Olam Hazé, no mundo presente? Sim. Porém, apesar de recebermos algumas coisas aqui na Terra, a maior recompensa será no Olam Rabá, no mundo vindouro. Muitas vezes, isso é fato, a nossa recompensa não será dada tudo aqui na Terra. Para ser sincero, nós vamos receber poucas coisas aqui na Terra comparadas ao que nos espera no mundo vindouro. Porém, ainda que a nossa recompensa maior seja no mundo vindouro, o Eterno faz bondade para conosco aqui na Terra, sim. E nós temos que estar atentos para obedecermos e desfrutarmos das bênçãos celestiais. Muita gente vive uma vida mergulhada em tantos problemas. Eu vou te falar algo sério.
problemas não foram causados pelo Eterno, foram causados por você mesmo. Por exemplo, muitas pessoas às vezes estão com crise conjugal. Ah, o meu marido não presta, ele não vale nada. Ou o homem fala, me casei com uma mulher que não serve ao Eterno, essa mulher me traiu, ou essa mulher é ímpia. Veja, você escolheu a pessoa com quem você iria se casar. Se você fez uma má escolha, isso terá o quê? Consequências. A culpa não é do Eterno, a culpa é sua. Porque muitas pessoas se casam sem buscar uma orientação do Eterno, sem buscar um direcionamento espiritual. Muitas e muitas pessoas, não é um caso, nem dois, nem três. Já vi muitos e muitos casos de homens que chegam, Tzadok, eu me casei com uma mulher, tal, e fui traído. Meu irmão, o Eterno te falou que era para você se casar com ela? Ele te revelou que você deveria se casar com ela? Não, Tzadok, ele não me revelou, não. Por que você se casou com ela? Porque eu achei ela bonitinha. Bem, ou seja, aí depois o sujeito é traído, a culpa é do Eterno? A culpa não é do Eterno, o Eterno não mandou você fazer isso, você que fez isso. Eu vou te falar uma coisa, hein? Já vi muito caso que existem mulheres, existe homem também, tá bom? Isso não é machismo, não. Mas eu tô dizendo alguns casos aqui que eu tô me lembrando, mas isso vale pro homem também. Há mulheres que às vezes há um espírito de demônios, de prostituição nela, e ela cega o homem, seduz o homem, e o camarada aí, vou falar algo fortíssimo, ele não se apaixonou pela mulher, ele se apaixonou pelo demônio que age na vida daquela mulher. Eu não vou nem citar o nome do demônio, porque a Torá fala que nós não devemos aí ficar falando nem dar ibope, mas uma casta, uma espécie de demônios específicos que agem na vida de mulheres com espírito de prostituição, sensualidade. O camarada vai e se apaixona pela mulher, só que na verdade ele não está apaixonado pela mulher, ele está apaixonado pelo demônio que habita na mulher. E o camarada serve ao Eterno. O que vai acontecer? No futuro o castelo vai desmoronar. E aí o sujeito vai reclamar da vida, vai reclamar do Eterno. Na verdade, você tinha que ter discernimento espiritual. Para quê? Para enxergar que aquela mulher ali, o quê? Ela era uma endemoniada. Ela está a serviço dos demônios. E aí, gente, eu estou dando esse exemplo, mas isso vale para todas as coisas na vida. O Eterno nos recompensa, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Tem gente que fala, eu tô sofrendo financeiramente, eu tô todo enrolado. É o sujeito que gasta o dinheiro dele, faz dívida, o camarada não é comedido. As pessoas falam que nós, judeus, somos avarentos. Não é avarento, não, é saber dar valor ao dinheiro, é não gastar com coisa fútil. Tem gente que tá toda endividada porque gasta. E é engraçado, tô falando a verdade, meus irmãos, eu lido com muita gente, eu conheço muita gente que o camarada ele não tem dinheiro e ele gasta e ele compra coisas que ele não devia comprar. O camarada, ele quer comprar o carro do ano, ele não tem dinheiro. A mulher quer comprar roupas caríssimas, bolsas e não tem dinheiro. Quer comprar vestidos caríssimos e não tem. Se endivida. Nós, judeus, aprendemos o seguinte, temos que viver muito abaixo do nosso padrão. Eu tenho um padrão de vida, eu vivo muito abaixo do meu padrão. E aí eu nunca vou me enrolar. Mas as pessoas querem viver não só no padrão, elas querem ver muito, muito, muito além. Aí se endivida, Eterno, me ajuda. Mas você que fez a dívida, você que gastou dinheiro com coisas fúteis, meu irmão.
Então, eu estou falando de recompensas aqui na Terra, só que as pessoas esquecem que, às vezes, elas que estão fazendo coisas erradas. Ah, cadê a minha recompensa? Não! Se você cavar a sua própria cova, aí a pessoa fala, o Eterno tem que me dar. Ele não tem que te dar nada. Principalmente quando você que realmente empregou mal o seu dinheiro, ou casou mal, ou destruiu a sua família, as coisas deixam consequências. Agora, vejam, a Torá fala que se nós obedecermos, nós receberemos recompensas. Falei que uma parte é aqui, porém a grande e maior parte será no mundo vindouro. Agora vejam só o que diz a obra Idurei Torá. Hashem nos prometeu muitas bênçãos, mas suas recompensas não podem ser a razão primária para o cumprimento de suas mitzvot, mandamentos. E Avot 1.3 diz, Antígono de Sorro recebeu a tradição oral de Shimon HaTzadik. Ele costumava dizer, não sejam como os... Faltou um R aí, meus irmãos. Não é servos, não é servos. Peço desculpas, faltou um R. Não sejam como os servos que servem a seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa. Mas sim, sejam como os servos que servem a seu amo sem o intuito de serem recompensados. E o que o temor dos céus paire sobre vocês. Essas duas passagens estão dizendo que nós não podemos servir ao Eterno com a razão primária, com a razão fundamental de buscarmos uma recompensa terrena. Nós não podemos ser como os servos que servem a seu amo apenas para receber algo em troca. E isso que deve ser entendido por muitas pessoas que, infelizmente, e eu falo com todo respeito, aprenderam incorretamente nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, de um modo geral, há exceções, sim, mas de um modo geral elas dizem, dê o dízimo, que aí você vai receber algo em troca. Eu já vi um dos pastores mais famosos do Brasil, camarada, todos vocês conhecem, que é um dos mais famosos, que fala que ninguém ajuda o próximo por amor, que todo mundo ajuda o próximo com um interesse financeiro por trás. Então ele diz assim, quando você dá uma cesta básica para o pobre, não é porque você ama o pobre, é porque você quer prosperidade. Quando você dá remédio a um doente, não é porque você tem dó do doente, é porque você quer dar aquilo ali para ficar rico. Então ele fala que ninguém faz nada e ele fala, nem eu ajudo o próximo por bondade, eu quero receber algo em troca. Meu irmão, um dos maiores líderes do Brasil, famosíssimo, ele fala que, disse ele, tá na internet, que ninguém é santo a ponto de ajudar o próximo por amor. Ok? Ele disse isso, né? Alguém aí até já botou um apelido nele aí, que a pessoa até já descobriu quem é, botando um apelido aí nele. Bem, mas enfim, é triste, gente, é triste. Nós, judeus, aprendemos que nós servimos ao Eterno por amor. Eu não quero receber algo em troca. Eu sei que o Eterno é bondoso, ele me dá coisas, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção não é ter prosperidade. Vejam, a minha intenção não é ter prosperidade. Sou próspero? Sim. Já passei, gente, até fome na vida. Já passei privações materiais. Hoje tenho uma vida financeira muito boa com o meu trabalho. Não recebo um centavo da obra do Eterno. Um centavo, porque anos e anos e anos atrás eu entrei em uma aliança com o Eterno de que eu faria a vontade dele trabalhando no meu trabalho secular sem receber
nada, nada, nada. E o Eterno me abençoa, me abençoa, me abençoa muito. Agora, a razão primária é ficar rico, ficar próspero? Não, não, não. Na verdade, meus irmãos, você tem que entender que nós, judeus, servimos ao Eterno sem querer receber nada. Nós o servimos por amor. A maior bênção que recebemos não é qualquer presente do Eterno, mas sim a bênção da sua presença. Eu não quero presente, eu quero presença, presença divina. E é isso que as pessoas confundem. Porque as pessoas, elas querem uma teologia do toma lá da cá. Faz isso que você recebe. Tanto é que muita gente fala assim, muitos evangélicos, Sadoc, se eu não guardar o Shabat, eu vou para o inferno? Vejam, a pergunta por si só já é absurda. Por quê? Porque o sujeito, ele quer que eu responda assim, guarde o Shabat para ser salvo. Ele quer que eu diga isso. Aí o que vai acontecer? Ele vai guardar o Shabat para ser salvo. É o que ele quer ouvir. Só que veja, isso é algo interesseiro. Você só quer Shabat para ser salvo. Tá errado. Por que eu guardo o Shabat? Para ser salvo? Não. Não. Para que eu guardo o Torá? Para ser salvo? Não. Por quê? Porque eu amo o Eterno. Eu amo Yeshua. Ponto final. Então tem gente que chega assim. Já me perguntaram, Sadoc, o Shabat salva? Porque se o Shabat salvar, eu guardo o Shabat. Se o Shabat não salvar, eu não guardo o Shabat. Então percebam a mentalidade deturpada. O camarada, ele só quer fazer algo com interesse de ganhar algo em troca. No caso aí, a salvação. Ele quer receber algo em troca. E não é assim que funciona. Não tem nada a ver de toma lá da cá, meu irmão. Entendeu? Não é assim, faz isso é salvo. Então eu cumpro. Se eu não fizer isso, não haverá consequência nenhuma, então eu não faço. Meu irmão, o que o Eterno ordenou, você faz por amor a Ele. Vejam, cito aí várias obras que elas dão a entender o seguinte. A obediência de Israel é necessária para a totalidade da Torá. É aquilo que eu falei, você tem que cumprir tudo, totalidade. E não por um comando em preferência ao outro. Sim, você não pode escolher o que quer cumprir. Nenhuma mitzvah... Então vejam, até aí tudo certo. Nenhum comando, nenhum preceito você pode usar em preferência ao outro. Mas aí diz assim, nenhuma mitzvah é superior ou inferior. Observe um preceito fácil, tal como um difícil, pois você não conhece a medida de recompensa para cada comando. Eu vou explicar algo que eu concordo em parte com isso que está aí. E eu vou mostrar porque eu concordo em parte. Vejam, nós temos que guardar a totalidade da Torá? Sim. Nós podemos dar preferência a uma coisa, ou seja, nós podemos escolher o que vamos fazer? Não. Tem que cumprir tudo. Você tem que obedecer um preceito difícil e um preceito fácil? Sim. Sim, você tem que cumprir tudo. Agora, o que está errado aí, à luz do que Yeshua ensinou, e isso está errado, é que aí está dizendo que não há nenhuma mitzvah, não há nenhum mandamento superior ou inferior. Aí está dizendo que não há nada superior ou inferior, ou seja, todos os mandamentos são iguais. Isso é o que ensina o judaísmo rabínico. Todos os mandamentos são iguais,
não há nenhum melhor e mais importante do que o outro. Isso é o que ensina o judaísmo rabínico. Porém, Yeshua, ele ensinou que existem mandamentos mais importantes, sim. Basta ler a Peshita, o livro que todos vocês compraram e estão estudando. Se você não adquiriu, é fundamental, você está perdendo muita coisa. Mas Yeshua ensinou, ai de vocês, Sofrim e Perushim, ou seja, escribas e fariseus. E esse livro possui um dicionário, se você não souber a palavra. Hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã e o endro e o cominho, mas abandonam as mitzvot, ou seja, os mandamentos que são mais, as mitzvot que são mais pesadas na Torá. Em aramaico está mais pesadas. Pesadas é no sentido de mais preciosas, mais importantes, mais relevantes. Yeshua fala 3 coisas: justiça, misericórdia e emuná. Ora, é necessário que vocês pratiquem estas, mas não abandonem aquelas. O que Yeshua está ensinando são 2 coisas. Existem mandamentos mais importantes? Sim. Agora, você também não deve abandonar os menos importantes. Vejam, justiça, misericórdia e emuná, isso é muito mais importante, meu irmão. Vou dar um exemplo. A Torá fala, por exemplo, que os judeus devem ter mezuzá em casa. Ter mezuzá é importante? Sim. Porém, ser misericordioso para com o próximo, ajudar o pobre, o necessitado, ajudar o enfermo, orar pelo enfermo, estender a mão aos famintos, isso é muito mais importante do que a própria mezuzá. Então, existem coisas, amar ao próximo é muito mais importante do que usar tzitzit. Então, Yeshua não está dizendo para você abandonar o que é pequeno. Tanto é que no final ele diz, mas não abandonem aquelas. Só para vocês entenderem, a Torá não ordena o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso é muito interessante. A Torá não ordena o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas os fariseus, com base na tradição oral, eles começaram a dizimar mais do que deveriam. E aí eles acrescentaram a hortelã, o endro e o cominho. Isso você pode estudar na Guemará. E aí, o que Yeshua fala? Ele quer falar o seguinte, poxa, vocês estão dando dízimo de coisas que nem precisam dar o dízimo. Mas o que é mais importante que a justiça, a misericórdia, a emuná. Emuná é fé, é fidelidade, é confiança. Vocês não estão fazendo isso. Vocês não são misericordiosos. Vocês não praticam justiça. Ou seja, vocês são pessoas injustas, iníquas, ímpios. Vocês não têm emuná, não têm fé, não têm fidelidade. Enfim, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E Yeshua falou isso para os religiosos da época. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas nos dias de hoje não é mera coincidência. Os religiosos são muito hipócritas, meu irmão. Há muita hipocrisia nas instituições religiosas. As pessoas têm uma capa de espiritualidade, têm uma capa que falam em mistério, têm uma capa de santidade, mas na verdade são pessoas ímpias. São pessoas ímpias. A hipocrisia é algo terrível. Então, há mandamentos mais importantes do que os outros? Sim. Mas a questão é, nós devemos focar no que é principal,
no que é mais importante, mas nós também não devemos abandonar as pequenas coisas. É isso que Yeshua falou. O problema, meu irmão, de muita gente hoje no judaísmo messiânico e nazareno, que é a mesma coisa do primeiro século, é que as pessoas focam no que não tem. Desculpem, as pessoas focam nas coisas menos importantes e esquecem as coisas mais importantes. Na Teshuvá é interessante, o sujeito ele quer usar kippá, quer comprar um talit, ele quer comprar mezuzá, ele quer aprender hebraico, ele quer ir para Israel. Não tá errado querer isso. Ele quer comprar um shofar para tocar shofar. Não tá errado. Mas ele foca nisso e esquece que existem coisas mais importantes. E aí o que acontece? Ele não ama o próximo, ele é hipócrita, ele tá na fornicação, ele é mentiroso, ele é arrogante. Enfim, ele esquece a essência da Torá. E Yeshua, ele era Hassid, ele sempre deu enfoque nas coisas mais pesadas, o que tem mais peso. Olha só essa linguagem de Yeshua no aramaico, pesadas aí, é o que mais pesa na balança do Eterno. O Eterno coloca os nossos atos em uma balança. Tem coisa que pesa mais a seu favor e tem coisa que pesa menos, ok? Então, justiça, misericórdia e emuná dão um maior peso na balança do Eterno. Rashbam diz, comentando aí o primeiro verso da Torá, Deuteronômio 7:12. Ele guardará aliança pela geração que merece. Se vocês não observarem as mitzvot, ele não guardará aliança, mas irá guardá-la para outra geração que mereça. Meu irmão, isso vale para a geração e para nós. Se você não merecer, o Eterno dá para outra pessoa. Vocês sabiam disso? Isso acontece. Tem coisas que se você não merece, aí tá geração. Mas aí eu tô interpretando extensivamente até para outra pessoa. Às vezes o Eterno dá um ministério lindo para alguém. Essa pessoa é infiel. O que o Eterno faz? Corta e constitui outra pessoa no seu lugar. Foi o que aconteceu com o rei Saul, que perdeu o reino, e quem recebeu o reinado foi Davi. Isso acontece, por exemplo, nos ministérios atuais e com tantas e tantas coisas. Se você não fizer a tua parte, o Eterno pode o quê? Você é infiel? Eu vou dar para outro. Meu irmão, não perca a oportunidade que o Eterno te deu. Muitas pessoas estão deixando passar coisas lindas que o Eterno cometeu e entregou para você. Se você não quiser fazer, ele vai dar para outro. Eu vejo isso muito na parte ministerial. Há pessoas que eu vejo que o Eterno dá um dom, ele dá uma habilidade, ele dá algo profundo e tremendo a uma pessoa. Aí a pessoa não é zelosa, não quer nada, faz de qualquer maneira. Eu vejo direto isso, até no corta tudinho e dá para outro. Cito aí o Rabino Ibn Ezra, ou Eben Ezra, que ele diz assim, o ponto é simples, você pode confiar no fato de que o Eterno guarda sua aliança. Ele manteve sua aliança com Abraão, e se você permanecer entre os que o amam, ele também manterá a aliança com você. Isso é fato. O Eterno mantém a aliança conosco, sim, mantém, mas nós devemos amá-lo. É aquilo que foi dito, não é guardar Torá por interesse, não é guardar a Torá com razões escusas, é guardá-la com amor. Se você amar ao Eterno, se você for fiel
ao Eterno, ele manterá a aliança com você. O pessoal gosta de cantar, né? Como que era, né? A música que os crentes cantam, né? Deus de aliança, Deus de promessa. O sujeito canta que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus de promessa, mas as pessoas esquecem que a aliança e a promessa está condicionada à obediência, ok? Então, isso é fato. Deus é de aliança, é de promessa para aqueles que o amam. É o que ensina o rabino Even Ezra. Ele é fiel? Sim, mas você também tem que ser fiel. Rabino Nachman de Breslov diz assim, ele ensina que Ekev significa calcanhar, e o calcanhar está aonde? Está nos pés, está ligado aos pés. E aí ele afirma, os tzadikim são chamados de pés, porque caminham de um lugar a outro para esclarecer a Torá e ensinar as pessoas sobre o serviço a Deus. Quando Deus emite um decreto de juízo ao mundo, ele se aconselha com os tzadikim e lhes revela os juízos que foram decretados contra aquela geração. Então os tzadikim vão e exortam a geração para que melhore seus caminhos e mitiguem o juízo. Isso é verdade, meu irmão. O calcanhar está ligado aos pés. E os tzadikim são aqueles que caminham no mundo para levar a Torá, para levar o serviço a Deus. E quando Deus vai trazer juízo sobre a terra, ele revela, sim, aos tzadikim. Tanto revela aos tzadikim, que está escrito em Amós 3:7, que o Eterno não faz nada sem antes revelar aos profetas. Então, o Eterno, ele revela aos tzadikim, ele revela aos profetas, e é um grande problema da nossa geração, é a seguinte, uma coisa horrível da nossa geração é que o Eterno levanta pessoas para trilhar o caminho da Torá e levar a Torá. Mas o que acontece? As pessoas não ouvem os tzadikim. É triste, mas os tzadikim, eles não são ouvidos. As pessoas gostam de ouvir a heresia, gostam de ouvir a teologia da prosperidade, gostam de ouvir o toma lá, dá cá, gostam de ouvir o engano. Mas o Eterno sempre levanta tzadikim, e aí o Rabino Nachman, ele faz a conexão, que a Parashá está ligada ao nome do calcanhar, e calcanhar está nos pés, e os tzadikim, eles têm essa missão de esclarecer e de ensinar a Torá. Meu irmão, há muita apostasia no mundo de hoje? Sim, há muita apostasia, mas o Eterno sempre vai levantar pessoas para ensinar a verdade. Yeshua ensinou também que nós devemos cumprir. Eu falei antes, os mandamentos mais importantes da Torá, mas ele enfatizou que nós devemos cumprir também os menores mandamentos da Torá. Antes, eu tinha lido para vocês o texto de Mateus 23, em que Yeshua enfatizou o cumprimento dos mandamentos mais importantes, Mateus 23, só que aí em Mateus 5, ele diz que você deve cumprir também os menores mandamentos. Aí comeu, aí tô vendo aí na hora de recortar e colar o texto, é Mateus 5 a partir do 17. O slide aí eu tô vendo que na hora de recortar e colar, o número 1 deve ter deletado. Mateus 5:17 diz:
Não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Meu irmão, se você comprou a Peshita, leia os comentários aí. Hoje eu não vou ficar comentando esse verso, porque eu quero comentar outra coisa, mas vale a pena você estudar os comentários desse texto, que há muita informação importante à luz do Talmud, à luz do Midrash e à luz da literatura rabínica. Yeshua continua: pois verdadeiramente eu lhes digo que, até que passem os céus e a terra, nenhum iud ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. Porque eu lhe digo que, se a sua justiça não exceder em muito a dos sofrim e perushim, escribas e fariseus não entrarão no reino dos céus. Leiam os comentários no livro, que você vai aprender muita coisa. Mas o que eu quero destacar hoje é o verso 19, que ele fala que quem afrouxar as menores mitzvot será chamado de pequeno no reino dos céus. O que Yeshua quer ensinar é o seguinte: você não pode ser relapso com os mandamentos pequenos. Você tem que ser fiel ao Eterno em todas as coisas. E você não pode afrouxar aí. Você que comprou a Peshita, você vai ler os comentários, mas você vai ver que afrouxar significa afrouxar em termos de halachá. Então, você não pode criar uma halachá afrouxando as coisas. Na verdade, meus irmãos, Yeshua não veio afrouxar a Torá. Ele veio apertar a Torá. Você pode verificar que em Mateus 5, 6 e 7, você lê Mateus 5, 6 e 7, Yeshua está reforçando de maneira muito intensa os maiores princípios da Torá. Ele está não afrouxando, mas apertando os valores morais essenciais da Torá. Vou dar um exemplo. Yeshua falou: na Torá está escrito não adulterarás. Realmente, está escrito não adulterarás. E aí o adultério na Torá pressupõe o quê? A conjunção carnal, a relação carnal. E que aquilo ali seja testemunhado em flagrante por pelo menos 2 testemunhas. Para você condenar alguém por adultério, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas pegando em flagrante. Yeshua diz: olha, se você olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, você já praticou o adultério. Então vejam, ainda que não haja testemunhas, houve adultério. Ainda que não haja conjunção carnal, já houve adultério. Então eu digo, Yeshua, ele está afrouxando ou apertando? Ele está apertando. A Torá fala, não assassinarás. Mas Yeshua fala que se você se irar contra o seu irmão sem justa causa, você é equiparado a um assassino. Então, vejam, não assassinarás é você ir e matar alguém de fato. Yeshua fala que se você irar o seu irmão sem justa causa, você é um assassino. Então, a todo momento, você lê Mateus 5, 6 e 7, ele não está afrouxando, ele está apertando a Torá. Vejam, nessa paraxá, há algo muito interessante que na verdade, o livro de Devarim, Deuteronômio,
é um livro que começa faltando 36 dias para a morte de Moshe. O livro de Deuteronômio ocorre todo ele, Deuteronômio, em 36 dias até a morte de Moisés. E essa paraxá, ela fala que nós devemos amar o Eterno é o único digno de ser adorado. Essa paraxá fala sobre bênçãos decorrentes da obediência. Fala também que Israel foi infiel, e cita o pecado do bezerro de ouro. Fala da intercessão de Moisés. Fala sobre as segundas tábuas da Torá. Agora, é interessante que essa paraxá fala também do tempo de Israel no deserto. O Midrash Rabbah ensina que o Eterno deixou Israel no deserto por 40 anos, dando uma porção de maná. Para quê? Para ensinar que os filhos de Israel deveriam confiar totalmente no Eterno, que o Eterno supre todas as suas necessidades. Qual a intenção do maná? A intenção é essa: o Eterno supre todas as nossas necessidades. Meu irmão e minha irmã, muitos de vocês às vezes estão desesperados, muitos de vocês às vezes não sabem para onde correr, vocês não acham que estão desamparados, mas Hashem, ele supre todas as necessidades. O maná, ele caía nos céus. Para quê? Todo dia ele caía. Na sexta-feira ele caía em dobro por conta do Shabat. Mas é justamente para ensinar esse princípio fundamental. Nós temos que confiar no Eterno, que o Eterno cuida de você, ele cuida da tua vida, ele cuida da tua família. Nós temos que aprender a confiar nele. Mas o momento em que nós seremos postos à prova é no deserto. O deserto é lugar de provação, de dificuldades. Não há comida, não há água, há um sol escaldante de dia e muito frio à noite. Há inimigos, há povos que querem nos matar. O deserto é lugar de serpentes e de escorpiões, mas é no deserto, é no lugar mais difícil que você se encontra na tua vida, que é nesse exato momento que o Eterno, ele fala com você, ele te ensina a confiar, ele ensina que ele está provendo, que ele está controlando. É o que os rabinos chamam, e se você estuda comigo na Operação Talmidim, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Aí aqui eu estou falando en passant, mas lá eu vou aprofundar o conceito de Hashgacha Pratit, uma supervisão, um controle do Eterno sobre os mínimos detalhes da tua vida. Na Operação Talmidim vai ter uma aula sobre Hashgacha Pratit, que você vai ficar impactado com quantas coisas tremendas, como que o Eterno controla todos os aspectos da tua vida. Você tem que entender isso. E Yeshua, ele falou também sobre isso em Mateus capítulo 6, 25 a 34, ele ensinou Yeshua: não fiquem cuidadosos com a sua vida, pelo que comerão ou pelo que beberão, e nem com o seu corpo, pelo que vestirão. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Vejam os pássaros nos céus, que não semeiam e não cegam e nem ajuntam em celeiros, porém seu Pai que está nos céus os alimenta. E eis que vocês não são mais valiosos do que eles? Meu irmão, o verso 26 aí de Mateus 6, Yeshua está usando o Kal Vachomer, uma das técnicas de interpretação judaica do Rabino Hillel, Kal Vachomer. Se o Eterno, ele cuida até dos pássaros, que dirá de você? Meu irmão, Yeshua aí está ensinando Hashgacha
pratit, é o Eterno cuidando dos menores detalhes da criação. Até os animais são cuidados em todos os detalhes pelo Eterno. E é por isso que nesse texto ele vai falar para nós olharmos os lírios. A tua Bíblia bota do campo, no aramaico é lírios do deserto. Como crescem sem trabalhar e tecer. Tua Bíblia bota lírio do campo, mas no aramaico é lírios do deserto. Meu irmão, porque, olha, é um detalhe que parece pequeno, mas há uma diferença entre lírios do campo e lírios do deserto. Os lírios do campo, obviamente, por serem do campo, eles seriam belos e iriam sobreviver, porque eles estão no campo. Mas no original aramaico, Yeshua falou lírios do deserto. Lírios do deserto, meu irmão, em tese é para morrer. O lírio não sobrevive no deserto. Um lírio no deserto morre no mesmo dia, porque lá é muito quente. Porém, de forma misteriosa, existem lírios no deserto. Yeshua quer ensinar o seguinte, e ele quer ensinar essa lição, para você. Existem lírios no deserto, ou seja, quando não há a mínima probabilidade de sobrevivência, quando não há a mínima probabilidade que aquilo ali vá conseguir ser sustentado, mesmo um lírio no deserto, ele existe e ele é sustentado pelo Eterno, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, de tão belos. Aí Yeshua quer usar no aramaico uma poesia em que o lírio do deserto é você. Por que o lírio do deserto é você? Porque você está na maior adversidade da tua vida. Você está num deserto. O lírio no deserto, meu irmão, ele não sobrevive. E ele quer ensinar isso para você de forma profunda e tremenda. Ele quer ensinar que você pode estar em um momento em que não há solução. Não há solução! Não tem como você escapar. Você acha que não dá mais. Não dá mais. Parece que não existe nenhuma solução. E não existe nenhuma solução humana. Mas a solução tua, ela está em Hashem. Porque você é como o lírio do deserto. Você vai ser cuidado. Você vai sobreviver. Você vai ser sustentado. Não no campo, mas no deserto. Só que como que o lírio vive no deserto sem água? O Eterno faz o sobrenatural. O Eterno faz o sobrenatural com o lírio. E ele quer ensinar que ele faz o sobrenatural com você também. Você está sendo chamado para viver o sobrenatural do Eterno. E é essa lição em aramaico que Yeshua quis ensinar. E ele fala, que as pessoas perguntam, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? E ele diz, todos os povos buscam estas coisas. Meu irmão, Yeshua aí, ele está falando dos povos, os goim, os gentios. Ele está criticando os gentios. Os gentios estão preocupados com o que comer, com o que beber e com o que se vestir. Mas nós não devemos ser assim. Não devemos ter essas preocupações, porque nós confiamos que Hashem, ele provê todas as nossas necessidades. Ele é um Hashem que provê todas as coisas e por isso nós não devemos temer coisa alguma.
Nós não devemos ficar cuidadosos com o dia de amanhã, pois o amanhã será cuidadoso por si. É suficiente para o dia o seu próprio mal. Hoje você pode estar vivendo um dia mau, mas amanhã vem o dia bom. E mesmo no dia mau, o Eterno ele está cuidando de você. Eu estou falando que o Eterno cuida de você como um lírio do deserto, de forma sobrenatural. Devarim, Deuteronômio 8:4, fala que as roupas dos israelitas não envelheceram no deserto. Agora você já parou para pensar? Saiu uma criancinha de 6 anos do Egito. 6. Ela cresceu com 7, com 8, com 9, com 10, 11, 18, 20. A roupinha dela de 6 anos de idade não cabe mais, porque a criança cresce, 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 cresce. Vocês concordam comigo? Você que tem filho sabe que a roupa cresce. A criança sai com 2 anos de idade, ele vai crescer, a roupa não cabe mais. Deuteronômio 8:4 fala que as roupas não envelheceram. E o Midrash Rabbah, ele explica algo muito mais forte. Que conforme a criança crescia, a roupa crescia junto. Israel não precisou nem fazer roupa no deserto, porque as roupas das criancinhas cresciam de forma sobrenatural. Imagine você, papai e mamãe, teu filho vai crescendo, você tem que trocar de roupa. Não precisava trocar de roupa, que a roupa crescia junto com a criança de forma sobrenatural. E aí nós percebemos como o Eterno cuida do povo de Israel, como o Eterno cuida de nós. Nós temos que entender que nós temos que experimentar o sobrenatural do Eterno. E aquelas roupas, elas cresciam e não envelheciam. Sabe por quê? Diz o Midrash Rabbah, porque quando vinha uma nuvem de glória nas roupas, as roupas ficavam novinhas em folha e cresciam para a criançada. Nuvem de glória. Meu irmão, receba no dia de hoje a nuvem de glória sobre a tua vida. Receba, busque essa nuvem de glória, porque o Eterno cuida de você. Você precisa de uma nuvem de glória para te impactar. Você precisa de uma nuvem de glória recaindo sobre você e sobre toda a sua família. O Eterno, ele quer fazer isso porque ele te ama, mas nós devemos ser o quê? Fiéis a ele. O Eterno, meu irmão, ele ensinou no deserto o quê? Dependência. Temos que ser dependentes não parcialmente, mas totalmente do Eterno. Tem que ser uma dependência total em todas as coisas. Um verso muito famoso que fala sobre dependência ao Eterno é esse. Devarim, Deuteronômio 8:3 diz: Lo al halechem levado irie hadam, que alkol motsapi Adonai irie hadam. Não sobre... Aí eu fiz uma tradução literal, tá bom? Tá diferente, que eu fiz bem literal ao pé da letra. Diz assim: não sobre o pão somente viverá o homem, porque sobre tudo o que sai da boca de Adonai viverá Ha'adam, o homem. Aí é uma tradução literal. Meu irmão, esse texto, ele ensina várias verdades. A primeira verdade que ele ensina é que o Eterno é provedor de todas as coisas. Aprenda que o Eterno provê. Ele sustenta, ele te mantém nos mínimos detalhes, tal como os lírios do deserto. Por isso que você não deve viver só do pão físico, terreno, material. Você será sustentado e provido pelo Eterno. Outro princípio que nós aprendemos com esse verso, ensinam os rabinos que o Eterno é como um pai
que disciplina o seu filho. E nós temos que confiar nessa provisão diária e até mesmo na disciplina do Eterno. Uma outra lição é que tudo, porque sobre tudo que sai da boca de Adonai viverá o homem. Tudo é decretado pelos céus. Sobre tudo que sai da boca de Hashem viverá o homem. Tudo é decretado pelos céus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem autorização dos céus. Ah, Tzadok, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo, está complicado. Meu irmão, entenda que tudo está decretado. O mundo, você não está desamparado. O mundo não está andando de forma caótica sem que o Eterno controle as coisas. Até algo nocivo que acontece conosco, o Eterno, ele está olhando, ele está agindo, ele está trabalhando. E isso que nós temos que entender. O Eterno trabalha para aqueles que nele esperam. Se você é fiel a ele, ele está trabalhando na tua vida. O Hatam Sofer diz assim: observe que isto diz não só de pão. Os seres humanos são convidados a não apostar suas vidas apenas em ganhar o sustento. Comer para trabalhar, trabalhar para comer. Seu verdadeiro propósito deve ser o aprendizado para ensinar, observar, fazer e defender a Torá na verdade e na fé. É verdade, meus irmãos, os seres humanos, o que acontece? O ser humano, ele trabalha para comer e come para trabalhar. O ser humano, ele pensa só nas coisas materiais, como se o mundo fosse só isso que está aqui na Terra. Mas não, o mundo não é isso que está na Terra. Nós temos um propósito. O nosso propósito na vida é servir ao Eterno. E quando nós servimos ao Eterno, nós estamos aprendendo, depois nós vamos ensinar, nós vamos obedecer. Meu irmão, nós temos que entender que não podemos focar apenas nas coisas materiais. Não podemos focar apenas nas coisas materiais. Isso que é o problema de muitos seres humanos. O sujeito, ele não percebe que existe algo além do horizonte. A Torá fala em Deuteronômio 8:3, nós lemos que não sobre o pão somente viverá o homem. A tua Bíblia geralmente diz, não só de pão viverá o homem. Esse texto, todos se lembram que ele foi citado por Yeshua. Se você tem aí a Peshita, você vai ler aí em Mateus capítulo 4, que existe um título para esta perícope. O título eu não coloquei aí, mas está no livro. O título se chama Yeshua é tentado por Hassatan no deserto, e ele cita a Torá para afastá-lo. Meu irmão, esse título que está na Peshita, você vai ver que é o grande princípio de batalha espiritual. Yeshua enfrentou Hassatan como? Com jejum, com oração. Sim, ele ficou 40 dias jejuando e orando. Ele enfrentou com jejum, com oração, mas ele venceu Hassatan com Torá. Ok? Com Torá. Esse que é o princípio legítimo e verdadeiro de batalha espiritual que as pessoas não ensinam. Jejum, oração e Torá. Obviamente, aí Torá, obediência à Torá, porque Yeshua era obediente. Há pessoas que estão aí passando por problemas espirituais que estão jejuando, estão
orando, estão jejuando, estão orando, mas estão na desobediência. Está errado. Jejua e ora, mas está na desobediência. Vai perder a guerra espiritual. E existe o contrário também. O sujeito que quer obedecer ao Eterno, cumprindo o Torá, mas ele não quer jejuar e orar. Batalha espiritual é jejum, oração e Torá, obediência a Torá. Mas vamos ler o texto aí, porque esse não só de pão viverá o homem, Yeshua vai citar esse texto. Vamos ler aí o Passuk, o verso 1. Então, Yeshua foi conduzido pela Ruach HaKodesh para o deserto, a fim de ser tentado por Satã, e jejuou por 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E aproximou-se aquele que tenta e falou-lhe: se você é filho de Elohim, diga a estas pedras que se tornem em pão. Meu irmão, vou contar algo aí que muitas pessoas não sabem. Por que Satanás falou isso no verso 3? Na antiguidade, principalmente no primeiro século, o pão era feito com trigo, o trigo não processado. Então o trigo ele não era branco, o trigo era uma cor marrom. Quando você fazia o pão ficava bem marrom. E o que acontecia? Quando as pessoas viajavam no deserto e viam muitas e muitas pedras no chão, quando o sol estava muito forte, por exemplo, sol de meio-dia no deserto, o sol batia nas pedras. O sol batia nas pedras e as pedras brilhavam. As pedras brilhavam. E o que acontecia? As pedras pareciam pães. As pessoas tinham até miragens. Não tem a miragem no deserto que a pessoa vê água? A pessoa tinha uma miragem em que a pedra parecia pão. O sujeito estava cheio de fome, não tinha o que comer. Ele via, parecia que era cheio de pão. Então, isso era muito famoso no primeiro século. Isso eu li num livro sobre costumes judaicos e orientais do primeiro século. A pessoa via um montão de pedra no deserto e a pessoa falava: é pão, mas era pedra. Repito, porque o pão era marrom, quando o sol batia fortíssimo meio-dia no deserto, brilhava e parecia pão. E aí, Satanás, ele pega e fala para Yeshua transformar a pedra em pão. Yeshua diz assim, está escrito: não só de pão vive o Filho do Homem, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Yeshua aí ele citou o texto de Deuteronômio 8:3, não só de pão viverá o homem. Percebam que esse texto tem muitas coisas profundas. A primeira coisa é que Yeshua ele ensinou um modelo de batalha espiritual para todos nós. Yeshua estava no deserto. O que isso tem a ver conosco? Nós muitas vezes seremos levados ao deserto de nossas vidas. O que é deserto de nossas vidas? Um momento de dificuldade, de aflição, de tribulação, um momento de tentação, um momento de desafios. Então, Yeshua foi para o deserto, nós também seremos levados ao deserto para sermos testados nos momentos de dificuldade, de aflição, de amargura e de tentação. Outra coisa, quem levou Yeshua foi Ruach HaKodesh, foi o Espírito. O que você tem que entender disso? Meu irmão, quando você está na prova, é o Espírito que está te levando. Se você é uma pessoa espiritual, o Espírito te leva para a prova, sim. Não para te reprovar, mas contando que você seja aprovado. Então, isso é outro princípio. E outros princípios que nós extraímos aí de batalha espiritual, que eu já falei,
é que você precisa jejuar, precisa orar. E como que Yeshua venceu Satanás? Em todas as 3 tentações, Yeshua vai citar a Torá. Especificamente, ele vai citar 3 textos de Devarim, de Deuteronômio. Nas 3 tentações, repito, Yeshua vai citar 3 textos de Devarim, de Deuteronômio, para vencer a Satã. Yeshua foi obediente, ensinando que para vencer batalha espiritual, precisamos de obediência. Algo que Mateus quer dar um remes aí é o seguinte: vejam que lindo. Quem foi levado ao deserto na Torá? O povo de Israel. E quem foi levado aí em Mateus 4 ao deserto? Yeshua, que representa o povo de Israel. Na Torá, quem foi testado? O povo de Israel. Em Mateus 4, Yeshua, que representa Israel, ele é testado. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Yeshua vai jejuar 40 dias e 40 noites. Na Torá, Israel foi tentado por Satanás. Onde está isso? Várias fontes rabínicas dizem que no episódio do bezerro de ouro, Satanás foi ali para tentar Israel. Várias fontes rabínicas, eu já fiz um estudo sobre isso, que Satanás que tentou o povo de Israel no bezerro de ouro. Então vejam, Satanás tentou Israel e agora Satanás, a Satã, vai testar Yeshua também. E o que Yeshua vai fazer? Yeshua vai citar 3 vezes Devarim, 3 vezes Deuteronômio, para vencer a Satã. Vamos ver o texto. Mateus 4:4. Porém respondeu e disse, tudo isso é Yeshua, está escrito, não só de pão vive o Filho do Homem, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Yeshua citou Deuteronômio 8:3. Mateus 4:7. Yeshua respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás Adonai teu Elohim. Isso é Deuteronômio 6:16. Mateus 4:10. Então disse-lhe Yeshua, vai-te, Satã, pois está escrito, Adonai teu Elohim adorarás e somente a ele servirás. Ele está citando Deuteronômio 6:13. Então percebam que Yeshua venceu Satã, citando a Torá. Deuteronômio 8:3, 6:16 e 6:13. Agora, o mais interessante é que nesses 3 blocos aí, nessas 3 tentações, Yeshua venceu onde Israel falhou, na ocasião em que Israel falhou. Quer ver um exemplo? Israel murmurou por conta de comida. Até mesmo reclamou do maná. Israel murmurou pela comida. Essa foi justamente a primeira tentação de Yeshua, transformar as pedras em pão. Então a primeira tentação de Yeshua é sobre comida, transformar pedras em pão. E Yeshua venceu? Venceu, mas Israel falhou, porque a Torá diz que Israel murmurou por comida e chegou até mesmo a reclamar do maná. A segunda tentação de Yeshua, o que ele responde para Satanás? Ele responde, não tentarás Adonai teu Elohim. Não tentarás Adonai teu Elohim. Yeshua venceu a tentação? Sim. Mas, segundo a Torá,
Israel falhou nesta tentação. Porque a Torá fala que Israel tentou ao Eterno. Israel transgrediu, Israel desobedeceu ao Eterno. Então a segunda tentação, Yeshua venceu, e essa tentação recaiu sobre Israel, Israel falhou. E a última tentação de Yeshua, Satanás queria que Yeshua o adorasse. E Yeshua não quis adorar Satanás. Ou seja, Yeshua não quis praticar idolatria. Yeshua não praticou idolatria. Yeshua não praticou idolatria. E qual foi o pecado do povo de Israel? Israel praticou idolatria do bezerro de ouro, com as mulheres midianitas e outras ocasiões. Então, Yeshua venceu onde Israel falhou. Agora, voltemos às palavras de Yeshua. Então, só aí explicando, Yeshua venceu as 3 tentações, que são tentações que Israel passou, mas Israel falhou e Yeshua venceu. Então é interessante você comparar cada uma das tentações de Yeshua com tentações de Israel. Yeshua vence, Israel falha. Agora vamos aí, voltando às palavras de Yeshua, Mateus 4:4. Porém respondeu e disse, está escrito, não só de pão vive o Filho do Homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. Isso daí Yeshua está pegando Deuteronômio 8:3. Ora, vejam só. Yeshua fala que toda a palavra que sai da boca de Elohim. Isso significa que somente Hashem estabelece decretos e controla as nossas vidas, bem como nos nutre e nos dá tudo o que precisamos. Hashem, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. O Eterno está no controle de todas as coisas. Então, o significado primário, toda a palavra que sai da boca de Elohim, o sentido primário é que o Eterno, ele estabelece decretos e ele controla as nossas vidas, bem como ele nos nutre, nos alimenta, tal como o pão alimenta o corpo, o Eterno ele nos nutre de todas as formas, materialmente e espiritualmente também. Agora, nós já vimos que, de acordo com Yohanan, João 1:1, a palavra é Yeshua. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. A palavra é Yeshua. Então vejam só, não só de pão vive o Filho do Homem, mas de toda palavra. O homem vive de toda palavra. Quem é essa palavra? Yeshua! No princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Yeshua é a palavra, então eu posso reler esse texto dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que é Yeshua. A palavra é Yeshua e é proferido pela boca de Elohim. Então o homem vive da palavra que é Yeshua. Yeshua é quem nos dá vida. O Filho do Homem vive pela palavra que é o próprio Yeshua, porque no princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim. Mas isso que eu estou falando, essa interpretação, tem base em Yohanan, João 1:1, mas também tem base no Targum Yonatan. Porque o Targum Yonatan de Deuteronômio 8:3 diz assim: e ele te afligiu e te tornou faminto, e te alimentou com o maná que vocês não conheciam e que seus pais não conheceram,
para te fazer saber que o homem não vive só de pão, mas o homem vive de tudo que é criado pelo Memra de Adonai. Meu irmão, nós já estudamos na Parashat Devarim que Memra, palavra, é Yeshua. Se você não assistiu esse vídeo chamado "E a Torá se fez carne e habitou entre nós", Memra significa palavra, que é uma alusão ao Deus imanente, que nós vimos que é Yeshua. Então o Targum está dizendo aí que o homem vive por Memra, que é Yeshua. Profundo, tremendo, meu irmão. Isso é um mistério fantástico. Isso é um mistério fantástico, que o homem, ele vive da palavra, que é justamente Yeshua. Está dizendo que o homem vive de tudo que é criado. Nós estudamos que o criador de todas as coisas é Memra, é a palavra, é Yeshua. Repito, no vídeo "E a Torá se fez carne e habitou entre nós", nós estudamos que, de acordo com o pensamento rabínico, o criador de todas as coisas é Memra, que é a palavra. Então, não só de pão vive o homem, mas da palavra. A palavra é Memra, que é Yeshua. Repito, se você estudou comigo a Parashat Devarim, "E a Torá se fez carne e habitou entre nós", você vai estar entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Então, nós vivemos por Memra, que é Yeshua, quem criou todas as coisas. E é interessante observar que a Torá afirma que não só de pão vive o homem. Mas agora eu vou falar algo surpreendente. Um dos nomes do Mashiach é Lechem, pão. Um dos nomes do Mashiach é Lechem, significa pão. Quer ver? Quer ver? Eu vou provar para vocês. Vamos lá em Miqueias 5, verso 1. Na Bíblia cristã é o verso 2. Diz assim: "Ve'ata Beit Lechem Efrata tsair lihiot be'alfei Yehuda mimcha li yetze lihiot moshel be'Israel umotzaotav mikedem mimei olam." E tu, Beit Lechem. Beit Lechem em português é Belém, mas em hebraico Beit Lechem significa casa do pão. Então, e tu, casa do pão, Efrata, pequena demais para figurar com grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, Mikedem Mimei Olam, desde os dias da eternidade. Meu irmão, esse texto de Miqueias é uma profecia messiânica, dizendo, que o Messias vai nascer em Beit Lechem, Belém. Belém do Pará? Não. Beit Lechem, Belém, na terra de Israel. E Beit Lechem significa a casa do pão. Outra coisa interessante que diz que o Messias, você vai ver, é desde os dias da eternidade. Por quê? Porque ele é o próprio eterno. Ele existe desde a eternidade. Como que eu sei que isso é sobre Mashiach? Vamos ler o Targum. O Targum diz assim, sobre o mesmo verso, "Mas tu, Beit Lechem", em aramaico é Beit Lechem, casa do pão, Efrata, era muito pequena para ser contada entre os milhares da casa de Yehudá. De ti sairá diante de mim o Messias para executar o governo sobre Israel, cujo nome é proferido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Meus irmãos, o Targum está dizendo que quem é que vai sair da casa do pão está em verde. É o Messias, em aramaico, Meshiach, Messias. Então é ele que sairá de Belém, ele sairá da casa do pão. O Messias sai da casa do pão. E aí, meu irmão, casa do pão aí teria o significado moderno de padaria, ok? É uma padaria a casa do pão. O Messias sai da casa do pão, ele sai da padaria. Por quê? Porque ele é o pão. Ele é o pão. Tanto é que Yeshua nasceu em Bethlehem, ele nasceu em Belém, que significa casa do pão, porque ele é o próprio pão da vida. E nós já estudamos que Yeshua, olha só, Yeshua é o pão da vida, Yeshua é a própria Torá viva. Não só de pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra, o pão da vida que sai de Elohim. Vou repetir isso para você, meu irmão. Não só do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, o pão da vida, que é Yeshua. O homem tem que viver do pão da vida, que é Yeshua. E olhem só que interessante. De acordo com o pensamento rabínico, pão é também uma alusão à Torá. Ok? Pão é uma alusão à Torá. Por quê? Porque os rabinos eles pegam esse texto de Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerá o teu pão. E os rabinos afirmam que a Torá é como o pão, em razão de Provérbios 9,5, que diz: vinde, comei do meu pão. Então os rabinos eles explicam que um dos símbolos de Torá é pão. Por quê? Porque a Torá e o pão e a Torá são, respectivamente, o alimento físico e o alimento espiritual do ser humano. O pão e a Torá são o alimento físico e o alimento espiritual. E o que é mais interessante é que Yeshua, ele é o próprio pão da vida. Meus irmãos, acompanhe o raciocínio aí, porque eu não sei se está indo muito rápido, mas o raciocínio é, a Torá diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra. Aí, quem é a palavra? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Então a palavra, a gente sabe que é Yeshua. Então, o raciocínio é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, e a palavra é Yeshua. Então o homem viverá da palavra, que é Yeshua. O homem viverá de Yeshua. O homem viverá de Yeshua. Esse é o raciocínio. Aí o que eu mostrei? Que pão está conectado à profecia. Pão está conectado à profecia de Miqueias, porque em Miqueias, capítulo 5, fala que o Messias virá de uma cidade, a cidade de Bethlehem, Belém. E Bethlehem significa a casa do pão. Então o Messias vem da casa do pão, porque ele é o próprio pão. Ele é o pão da vida. E eu acabei de citar ainda há pouco que os rabinos dizem que o pão simboliza a Torá, porque tal como o pão alimenta o corpo físico, a Torá alimenta o homem de forma espiritual. Ok?
Tudo isso, que são conceitos rabínicos, foram empregados de forma muito parecida, identicamente, por Yeshua. Na Peshita, Yeshua fala com todas as letras. Amar lehun Yeshua enana lechma dichaye. Disse-lhes Yeshua, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, porque ele é o pão que dá o sustento físico e também o sustento espiritual. E vejam, meus irmãos, eu acabei de falar que os rabinos dizem que pão simboliza a Torá. E se você comprou a Peshita, você pode ver aí o comentário que eu fiz. Eu explico que em aramaico a expressão pão da vida simboliza a verdade eterna, que é a Torá. Profundo! Tremendo! Pão da vida significa a verdade eterna, que é a Torá. Quando Yeshua disse, eu sou o pão da vida, as pessoas entenderam várias coisas. Entenderam, primeiramente, eu sou o que dou o sustento. Eu sou o provedor de todas as coisas. Eu dou a provisão física, mas eu também dou a provisão espiritual. Repito, Yeshua te dá a provisão física, mas ele também te dá a provisão espiritual. Então as pessoas entenderam que ele dá a provisão física e dá a provisão espiritual. Entenderam, além disso, que pão da vida significa eu sou a verdade eterna. Yeshua, ele é a própria verdade. E a verdade eterna, eu escrevi no comentário aí da Peshita, significa a Torá. Ele é a Torá. E eu acabei de explicar ainda há pouco que os rabinos dizem que a Torá é o pão. A Torá está associada ao pão. Então vejam quantas e quantas simbologias profundas e tremendas. Yeshua, ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o pão que sustenta a tua existência física. Você está vivo por quê? Porque Yeshua te sustenta. Ele que te mantém vivo aqui na terra. Repito, a provisão dele não é apenas espiritual, é física também. Ele te dá tudo fisicamente para sustentá-lo no mundo material, mas também a provisão espiritual é ele quem dá. Vejam, meu irmão, a tradução do aramaico eu sou o pão da vida é igual a Ferreira de Almeida, por exemplo. Mas qual é a diferença? Que na Peshita que você comprou tem as explicações o que significa no aramaico. Tem a explicação qual é o mistério, qual é o segredo, o que Yeshua quis realmente falar. E é interessante que o pão está tão associado ao Mashiach que eu coloco aí na tela Tzvi Sadan, que ele tem PhD pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Olha só esse PhD pela Universidade Hebraica de Jerusalém, o que ele vai falar. Portanto, somente o Mashiach é capaz de revelar o total e completo sentido da Torá que dá vida. Em outras palavras, a inabilidade para entender a Torá gera fome espiritual. A perfeita comida, o pão do Mashiach, então, é quem é capaz de garantir vida. Meus irmãos, é o pão do Mashiach que garante a vida. Que lindo!
Que profundo, que tremendo! É o pão do Mashiach que garante a vida na terra e também a vida eterna. Não há como você ter vida eterna sem o pão que dá a vida. Tal como o pão dá o sustento humano, o pão da vida dá a vida por toda a eternidade para aqueles que nele creem. E algo muito impactante também nisso é que aí o Tzvi Saddam, ele está dizendo que o Mashiach, que é capaz de revelar o total e completo sentido da Torá que dá a vida. Vejam, o doutor Rocco Errico, que é um grande estudioso das escrituras em aramaico, eu até já troquei correspondências com ele, ele ensina em um dos seus livros que, de acordo com a tradição cristã oriental em aramaico, olha só, cristãos, não tem nada de judeu não, cristãos, ele diz que Yeshua não revogou a Torá coisa nenhuma. Repito, hein? Ele não é judeu não, ele está citando o cristianismo oriental. Ele fala que Yeshua não revogou a Torá e os cristãos orientais entendem que Yeshua não revogou a Torá. O doutor Rocco Errico, ele explica o quê? Yeshua, ele veio para dar o significado espiritual e profundo da Torá. A Torá não deve ser cumprida na letra, mas deve ser cumprida no espírito. E quem revela o sentido espiritual é o Mashiach. Sem Mashiach há o quê? Há fome espiritual. Há uma fome espiritual sem Yeshua. Para concluir a aula de hoje sobre esse pão da vida, eu queria trazer alguns conceitos orientais sobre o significado de pão. Existem vários, mas vou pegar 3 principais e aplicar às nossas vidas. Primeiro, na antiguidade, o pão é considerado uma comida essencial e indispensável. Até quem era muito, muito rico, se ele não tivesse pão em casa, ele seria considerado pobre. Pão todo mundo tinha, o rico e o pobre. Mas, repito, até o rico, se ele não tivesse pão em casa, ele seria chamado de pobre. Então, o pão é considerado uma comida essencial e indispensável na mentalidade judaica do primeiro século. Então, percebam, quando Yeshua disse eu sou o pão da vida, se o pão é algo essencial e indispensável, o que Yeshua quis ensinar? Eu sou indispensável para você. Eu sou essencial na sua vida. Você não pode viver sem mim, tal como você não pode viver sem o pão. Tal como você precisa de pão para a tua subsistência, você precisa de mim. Eu sou necessário, eu sou essencial, eu sou indispensável. E eu sou o pão da vida, porque só eu posso te dar a vida eterna. Então, Yeshua pegou esse conceito da essencialidade e indispensabilidade do pão e aplicou a ele, porque ele é o pão da vida. Lindo, meu irmão. Eu me sinto assim, tocado. Tal como o pão é essencial, Yeshua é essencial para que nós tenhamos a vida eterna. Ninguém sobrevive sem pão na antiguidade. Ninguém vive sem Yeshua. Outro conceito cultural interessante é que o pão não era considerado apenas uma comida, mas o pão na antiguidade era considerado um alimento sagrado. Muitas pessoas não sabem, o pão era considerado um alimento sagrado,
porque o pão representava a provisão e o sustento de Hashem. Então, as pessoas olhavam o pão não apenas como uma comida, mas como também um símbolo que o Eterno nos sustenta e ele nos dá a provisão. Então, o pão, ele era considerado um alimento sagrado. Quando Yeshua diz, eu sou o pão da vida, ele quer dizer que, tal como o pão é sagrado, ele é sagrado também. Ele é o santo, bendito seja. É ele quem nos dá todo o nosso sustento. E se Yeshua é santo, nós também devemos ser santos. Isso é um aspecto que as pessoas não percebem. Pão é sinônimo de elemento sagrado, que é uma alusão ao próprio Eterno também. Então, quando Yeshua diz, eu sou o pão da vida, há aí uma dimensão de que ele é o santo, bendito seja, ele é sagrado e é ele quem dá o nosso sustento. Um terceiro conceito cultural do primeiro século é que o pão também denotava intimidade. Quando você tinha intimidade com alguém, você convidava essa pessoa para comer pão na sua casa. Comer pão com alguém significa que agora você é íntimo da pessoa. Hoje em dia não, né? Você vai na padaria, alguém come pão com você, mas no primeiro século, convidar alguém para comer pão significa intimidade. Tanto é que havia até um ditado que dizia assim, se eu comi o pão dele, eu morreria por ele. O significado é, se você me convidou para a tua casa e se eu comi o teu pão, agora eu tenho que morrer por você. Ou seja, eu teria que arriscar a minha própria vida para salvar você. Por quê? Porque nós temos intimidade. Se eu comi o pão dele, eu tenho o dever de morrer por ele. Então o pão significa intimidade. Quando Yeshua disse, eu sou o pão da vida, ele queria ensinar que nós precisamos ter intimidade com ele. Precisamos de uma vida com tremenda intimidade, com busca, compartilhando o pão com Yeshua, se alimentando de Yeshua, significa uma relação íntima, próxima, profunda e não superficial. Você, meu irmão, precisa buscar essa intimidade por meio do jejum, da oração, da santidade e da obediência. Você precisa ter isso. E conforme eu falei o ditado, né? Se eu comi o pão dele, eu morreria por ele. Olha só o ditado do primeiro século. Se eu comi o pão dele, eu morreria por ele. Foi exatamente isso que Yeshua fez. Ele morreu por nós, para que por meio dele nós tivéssemos a vida eterna, porque ele é o pão da vida, que nos sustenta hoje e há de nos sustentar por toda a eternidade. Eu quero concluir esse shiur fazendo uma tefilá, uma oração. Hashem, nós oramos a Ti, em nome de Yeshua HaMashiach, te agradecendo pelo pão da vida que é Yeshua. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E essa palavra é Yeshua, porque ele era a palavra. Porque no princípio era a palavra que era Yeshua, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Yeshua é a nossa palavra que nos sustenta. Ele é o nosso pão da vida. Ele é a verdade eterna. Ele é a Torá que nos alimenta, não a Torá letra, mas a Torá viva, a Torá espiritual. Nós te agradecemos, Hashem, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que todos nós possamos comer desse pão que é Yeshua HaMashiach, que possamos ter intimidade,
Que possamos ter fé em Yeshua, sabendo que ele nos dá o sustento no mundo físico e o sustento espiritual. Eterno, nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão sem esperança, oramos por aqueles que estão com um problema na família, com problemas no emprego, oramos, Pai, por aqueles que precisam de uma resposta Tua. Eterno, dê uma provisão, a provisão do pão da vida, que é Yeshua HaMashiach. Traga salvação para toda a nossa parentela. Muitas pessoas nos mandam e-mail, clamam para que os seus familiares sejam salvos. Nós oramos para que o pão da vida seja ofertado a todos os nossos familiares que ainda não te servem, que eles possam saborear esse pão que é Yeshua e recebam a vida eterna. Achando que nós tenhamos santidade, porque foi dito aqui que o pão representa um elemento sagrado, que sejamos santos aos teus olhos, tal como Yeshua é santo, e o livro de Hebreus fala que sem a santidade ninguém verá a Deus. Nós oramos, Hashem, pela tua bondade, nós oramos pela tua misericórdia, nós oramos por toda a tua provisão. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e que tenhamos intimidade, que tenhamos fome de Ti, uma fome para nos alimentarmos do pão da vida, para termos intimidade, termos crescimento espiritual, para que possamos discernir o mundo espiritual e buscar coisas profundas e tremendas. Hashem, nós oramos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que as pessoas sejam abençoadas pelo pão da vida, que é Yeshua HaMashiach, e em nome de Yeshua que nós oramos. Amém. Amém.